eu vou seguir um roteirinho. Eu estava falando para vocês que eu não uso há muitos anos já nem PowerPoint, nem nada anotado, e as pessoas acham que é uma aula de improviso. Eu fiquei 5 dias preparando a aula, ela não é de improviso, né? Mas é uma maneira mais natural de falar. Primeira coisa, eu vou fazer alguns agradecimentos, né? Eu descobri que a gratidão é que nem ar, né? Preenche todos os espaços. Depois eu vou falar um pouco sobre o plano da aula e a aula propriamente dita. O pessoal da Rede Globo vai fazer uma entrevista lá pelas 5h40. Quando for mais ou menos 5h15, eu vou abrir para uma conversa com vocês e aí facilita a vida de todos nós. Nós vamos conversar. Esse é um hábito que eu aprendi com a Cecília Vilares, com a Cissa, de fazer uma parte da aula com diálogo mesmo, com conversa. E como a aula é muito tranquila, se sintam à vontade para perguntar durante a aula ou na parte da conversa. Os agradecimentos, né? Eu vou agradecer as pessoas que estão aqui primeiro, né? Eu começo pela professora Mônica Gamba, né? Eu estava contando para vocês que eu conheci em 2015, mas nunca pensei que ia reencontrá-la em uma outra situação. E eu estou muito feliz que ela esteja aqui presente. Durante a aula vocês vão descobrir porque eu pedi a professora Mônica vir, né? Eu agradeço também o Bruno Ortiz, né? Um amigo de muitos anos, né? A querida Cecília Vilares, né? Minha orientadora desde sempre, desde 2001. Chegou na hora de eu agradecer. Estava combinado. Bom? A gente ensaiou bastante, né, Jorge? Então, a Cissa é uma querida e também vou agradecer, daqui um pouco deve chegar aqui a minha psicanalista, né, que eu convidei. Eu convidei o meu psiquiatra, que é um professor titular aqui da escola, o professor Itílio Shirakawa, mas ele estava atendendo, no horário ele tinha uma consulta, ele não conseguiu desmarcar. Mas o agradecimento, todos esses agradecimentos vão fazer sentido na textura da aula, né? O Tiago Simas, que é um amigo desde o começo da ABRE, né? E eu vou contar o que é a ABRE. Também convidei o professor Jair Mai, coordenador da pós-graduação do Departamento de Psiquiatria, e um grande amigo, né? E a professora Cássia, da enfermagem, né? E eu também convidei o doutor Antônio Carlos Moura, um cirurgião vascular, e a Eliane Amadil, que é uma enfermeira especialista em cicatrização de feridas, e que eu convidei o doutor Antônio Carlos Moura, que é um cirurgião vascular. Pelo jeito ele não pôde vir, mesmo porque eles estão trabalhando nesse momento no hospital, pode ter acontecido alguma intercorrência. E convidei a enfermeira Eliane Amadil, que é uma especialista em cicatrização de feridas, está acabando o doutorado, que me atendeu agora há pouco, me ajudou a colocar o sapato, mas também não pôde vir porque foi atender uma pessoa que é um caso muito delicado. Então, as pessoas que não puderam vir, eu sei que estão cuidando das outras pessoas, né? Essa aula, eu vou dar uma aula sobre, então, o plano da aula, né? O agradecimento é esse. Outro agradecimento que eu não posso deixar de registrar é ao Rodrigo Bressan, professor aqui, professor livre-docente, e um amigo desde sempre, junto com a Cissa, são meus orientadores na universidade, e continuam, acho que é uma relação eterna, né, de orientação, porque eu sou muito chato, muito, dou trabalho para eles. Mas assim, eu pensei em uma aula sobre a importância do cuidado, né? Já começo por aí. É uma aula de cunho subjetivo, não é uma aula técnica. Primeiro porque importância é uma coisa muito subjetiva, muito pessoal. O que é importante para mim não é importante para vocês. O que é importante hoje para mim não era importante há 20 anos atrás. Então, é uma coisa muito subjetiva. E o cuidado pode ter duas interpretações. Uma é tomar cuidado, ser uma pessoa que se preocupa com as coisas que estão acontecendo, isso vale. E a outra
significado da palavra é cuidar das outras pessoas. Né? Por que eu escolhi este tema para a aula? Porque todos os anos eu começo a aula com os alunos de medicina perguntando qual é o sentido da profissão. E depois de algum desconforto, algumas conversas, sempre emerge a seguinte ideia, o seguinte conceito. O papel da medicina é cuidar, aliviar o sofrimento humano. Né? E aí, se a gente for partir daí, aliviar o sofrimento humano, para dar uma definição de medicina, a medicina é tudo que se faz dentro do hospital. Né? Desde a pessoa que te recebe na recepção, a pessoa que está na sala de enfermagem, os que estão passando por ali, você nem sabe o que é que faz, e os médicos, e os enfermeiros, os atendentes. Medicina é esse conjunto todo. Né? Então, é a partir daí que eu falo de cuidado na medicina. Né? Bom, eu dou aula há 6 anos aqui, estou entrando para o 7º ano, que é um trabalho, o resultado de um trabalho da Cissa e do Rodrigo Bressan. Né? E essa aula especial, eu resolvi abordar esse tema porque eu tive 2 fatos recentes nesse primeiro semestre que meio que mudaram a minha maneira de ver minha relação com a medicina. Né? Então, nos últimos 7 meses, eu tive um problema que começou com uma fibromatose na base do plantar, na base do pé, um problema nas fibras da base do pé, que evoluiu para uma infecção e um problema de uma ferida pequena entre o dedinho e o 4º dedo do pé esquerdo. Eu uso uma perna mecânica, né? Então... E aí eu chego no hospital com muita dor, não consegui ir para casa, fui para o hospital. E os médicos rapidamente identificaram, a médica da clínica médica me passou um antibiótico bem forte para tomar endovenoso, né? E um antibiótico para tomar via oral, e um analgésico fortíssimo, porque eles tinham noção da dor que eu estava sentindo. Assim, eu não gosto de falar o nome de remédio nas minhas palestras, um remédio muito forte, acima dele só a morfina. E eu passei aí vários dias vindo ao hospital tomar esse remédio, chegava em casa, esse antibiótico, chegava em casa, esse trabalho de sair de casa, pegar um táxi, entrar no hospital, pegar uma cadeira de roda e voltar para casa, gerava uma dor tão insuportável que eu tomava um remédio muito forte de analgésico e ficava 2 horas com uma dor insuportável. Isso foi evoluindo. Né? Eu passei por uma avaliação com o cirurgião falou, olha, não é hora de pensar em cirurgia, 5 dias depois do uso do antibiótico, vamos deixar os 21 dias do antibiótico para ver qual é a evolução. Só que esse processo doloroso foi minando todas as minhas certezas, minha parte emocional, uma coisa muito difícil, né? E aí, isso passou, e depois desses 21 dias, meu irmão me acompanhou até o hospital, porque ele ia fazer outros tratamentos aqui, e eu pedi para ele uma coxinha, ele foi lá, demorou e me trouxe um misto quente, um café, falou, você tem que comer bem e tal. E ele foi fazer o tratamento dele, eu voltei para casa, deitei na cama com a minha dor peculiar, e aí a minha irmã me liga, falou, o Toninho teve um infarto, eu acho que ele não vai sobreviver. Chamaram o resgate, ele foi para o hospital e realmente não sobreviveu, ele faleceu. Né? E aí, eu não pude ir no enterro do meu irmão, por causa da dor no pé, não pude ir na missa de 7º dia. E aí chega uma situação assim, né? Eu estou à noite na entrada lateral do hospital, que dá aqui para José de Magalhães, né? Não, a rua do lado, Napoleão de Barros ali, fumando um cigarro, e eu falei, bom, se é isso que Deus colocou na minha vida, é isso que eu tenho que aceitar. Né? E a perspectiva era a seguinte, perder o pé e ir apodrecendo aos poucos, com muita dor, até morrer. Né? Que é o caso típico do pé diabético. Tá? Aí meus amigos, o Rodrigo Bressan e o Ari Gadelha,
Rodrigo me encaminhou para a casa do diabetes, fizeram toda uma anamnese e passaram lá um encaminhamento, uma interconsulta para a cirurgia vascular. Isso numa quinta-feira. Quando foi numa sexta-feira, o Arigadelha me liga e fala: Jorge, vem aqui para o hospital e já traz uma muda de roupa, talvez você fique internado. Né? E eu falei para ele o seguinte: Ari, eu estou com muito medo. Ele falou: Jorge, nós estamos com você, a gente vai ter que enfrentar isso. Né? E, na verdade, o Ari me acompanhou por todo o processo. Né? Eu entrei na... É muito legal, né? Me chamaram lá para avaliação cirúrgica no fim da tarde, o Ari estava em outro local. Todas as pessoas, todos os médicos que estavam lá eram meus ex-alunos, né? Super legal. E aí eu falei: olha, pessoal, eu posso responder o que vocês quiserem, eu só não vou deixar abrir esse curativo, porque eu estou com muito medo, eu sei que eu vou me desestruturar, e eu vou esperar o professor Ari vir aqui, que é um amigo, eu prefiro estar junto com um amigo. Né? E aí o Ari chegou, foi lá comigo, fui super bem acolhido, super bem atendido. No final da noite, o pessoal da cirurgia vascular veio fazer uma análise do pé e descobriram que tinha uma questão. A pressão no pé estava muito menor do que a pressão dos membros inferiores, muito menor do que a pressão dos membros superiores. É uma indicação muito clara de uma trombose. E encaminharam para um exame específico, né, uma angiorressonância que eu fiz de madrugada. No sábado de manhã, o Dr. Antônio Carlos, que estava lá fazendo a anamnese, já estava lá de manhã para analisar o exame. E eu conversei com ele: doutor, seja sincero comigo, tem chance de amputação? Porque essa era a minha questão. Uma amputação para mim significava viver o resto da vida numa cadeira de roda. Né? E ele me responde: olha, eu não posso mentir para você. Tem chance, mas isso não é determinístico. Né? Não dá para dizer que vai amputar ou não. Vamos tentar o tratamento. Né? E na segunda-feira nós vamos fazer um exame para saber qual vai ser o procedimento. E ele explicou: eram 2 tipos de procedimento, ou pôr um catéter ou fazer uma cirurgia aberta mesmo e tal. E ele falou assim: já começa o jejum no domingo à noite, né? Eu não sei, na segunda-feira depende de outras coisas, talvez aconteça o exame ou não. Segunda de manhã eu já fui para a sala de cirurgia e o doutor Antônio, eu perguntei na sala de cirurgia, tem ali 3 cirurgiões, né? 2 enfermeiras, quem é o chefe da equipe? Todo mundo falou: o doutor Antônio Carlos, né? E foi colocado um stent bem grande. O stent é uma molinha dentro da veia, mais ou menos 10 centímetros na artéria femoral. E, assim, a dor continuava, né? Eu saí da cirurgia, ele fala assim: olha, você não pode dobrar a perna. Eu falei: então, por favor, enfermeira, amarra meu pé na maca, porque eu não vou conseguir ficar sem dobrar, porque eu estou com muita dor e vou ter espasmo, né? Por 12 horas fiquei lá e tal. E tem toda uma evolução disso. Eu tive alta depois. Aquela ferida do pé ficou uma coisa muito feia, né? Eu estava contando para a Lucy que estava pensando em mostrar o vídeo, né, que eu fiz lá do curativo. E quando eu fui olhar o vídeo, eu fiquei impressionado, né? Eu falei: se eu fiquei impressionado, né, imagina os alunos, né? Então eu não trouxe o vídeo, é muito feio mesmo, né? E aí, a professora Cássia, que é uma amiga muito querida de muitos anos, quando eu estava na porta do hospital, lá, depois da internação, ela falou: senhor Jorge, a gente vai procurar fazer o melhor para ajudar o senhor. Né? E aí eu vi isso acontecer. Né? Antes de uma semana da minha alta, ela chamou a professora Mônica Gamba para olhar o meu pé. E eu tive a ajuda de uma enfermeira e de uma médica da clínica médica fazendo os curativos nesse período, mas eu vou contar para vocês uma experiência delirante, né? A doutora Mônica me atendeu numa sala pequena, junto com a Cássia, estava lá o Rodrigo Bressan, o Arigadelha, mais duas professoras. E ela olhou e começou a dizer o que estava acontecendo no meu pé e fazer um curativo de uma maneira primorosa. Né? Eu falei: nossa, esse é o delírio. Deus mandou um anjo para me ajudar. Né? Porque vocês não têm noção do que eu estava passando. Né?
E aí a perspectiva ainda era essa, né? Eu passei uma semana depois da alta lá no ambulatório da clínica cirúrgica e a perspectiva que a médica cirurgiã deu é, olha, vamos esperar formar uma área de necrose e amputar o que ficar necrosado. E ela ainda fala assim, olha, repare que os outros 2 dedos, o dedinho e os outros 2 dedos estão cianóticos, né? Ela já meio que cantou a bola, né? E ainda me faz um elogio. Eu estava lá com a Ariga dele, que me acompanhava e tal. Né? E eu falei, nossa... Eu falei, você é a pessoa mais preparada que eu conheço para passar por isso. Ela falou assim, eu falei para você não entendeu, eu não estou preparado não, né? Mas aquela minha conversinha filosófica com a Arina lá de fora, acho que ela ouviu, né? É conversinha filosófica mesmo, porque filosofia... né? O que estava ali era a vida de verdade, né? E aí assim, né? A professora Mônica, por uma série de circunstâncias que eu acho que não preciso contar aqui, ela me encaminhou para uma aluna dela, né? Para a enfermeira Eliane Amadil, que tem um consultório aqui perto do metrô. E essa enfermeira investiu em um trabalho de curativo desse pé, né? E eu dizia para ela desde o começo, a primeira vez que eu chego neste consultório, né? Já estava lá o Bruno, meu amigo, né? Que me acompanhou também nesse processo todo. E ela é uma pessoa muito bonita, assim, né? Ela tem um sorriso muito franco, um acolhimento. E é isso que eu falo para vocês de cuidado, né? Não é só tecnicamente, porque eu estava com muito medo de tudo, medo de dormir, não acordar. Aí você vai num lugar que tem uma pessoa que te acolhe, que conversa, que tem um sorriso no rosto e vai fazendo as coisas e te explicando o que ela está fazendo, né? E aí, e eu falei para ela, para deixar ela tranquila também, eu conto com o melhor cenário e com o pior cenário, né? E durante as primeiras consultas, eu sempre andava com uma bolsa, com material, com roupa, troca de roupa e tudo para ser internado, porque eu não sabia se eu ia voltar para casa ou não, né? Então essa é uma situação muito extrema, né? Eu não sabia, então, até eu ter confiança que eu ia no consultório dela e não ia ir para o hospital, levou algum tempo. Chegou uma hora que ela falou, Jorge, eu acho que a gente vai salvar esse dedo, né? E eu falei, bom, Eliane, eu conto com o melhor cenário e com o pior cenário, né? Até que, na evolução, isso foram 2 meses de tratamento, hein, gente? 2 meses. Soltou toda a área necrosada do dedo e tinha um dedo se formando por baixo. Outra lâmina de unha, outro dedo, né? E eu... Aí ele falou, bom, né? E fiquei eufórico, né? Ainda brinquei com ela, deixa eu levar de presente isso, né? Você vai fazer macumba, colocar na boca do lobo e tal. Ficamos brincando com a história, né? Mas... E aí eu estou falando para vocês de um processo de cuidado, né? Que se aconteceu numa escala aí de 7 meses, e eu passei lá antes de vir para cá, porque eu fiz questão de vir dar aula de sapato. Eu passei no consultório da Eliane, ela acabou de me atender, né? Para refazer o curativo e para eu ter certeza que eu poderia vestir um sapato, né? Então, essa é uma história muito interessante sobre cuidado, porque se eu perdesse os dedos, eu ia culpar a enfermagem, a cirurgia. Se a minha perna não tivesse vascularizada e tivesse que fazer outra operação, eu ia achar um culpado. Mas eu percebi que não tem culpado, né? Não tem culpado. O que existe é cuidado, né? E o cuidado é exercido como elos de uma corrente. O que vocês prescrevem, o que o enfermeiro te fura, te dá banho na cama, uma coisa mais íntima que isso, né? Tinha lá na minha enfermaria um paciente terminal e eles não deixavam formar escalas, todo um cuidado com aquele paciente. Os plantões de enfermagem começavam por aquele paciente, né? E os médicos e a tecnologia que foi usada no meu corpo, gente, vocês não têm noção. Vocês um dia vão visitar um centro cirúrgico desses, mas tecnologia refinadíssima, né?
Então, eu acho que o médico tem mesmo que ter um conhecimento muito refinado, né? E o enfermeiro, a enfermeira, a enfermagem, cuidar do dia a dia no hospital e saber cuidar de feridas, né? Por isso que eu falo que medicina é todos que estão dentro do hospital, né? Eu não conseguiria ter feito tratamento se não tivesse os seguranças do hospital, que me pegavam na cadeira de roda e levavam até o Uber, até o táxi do lado de fora. E conversavam comigo. Eu acabei fazendo amizade com todo mundo dentro do hospital nesse período todo. Então, o cuidado dessa situação recente me leva a pensar no que foi um processo de cuidado, de 2001 para cá, né? Eu tenho esquizofrenia desde 1984, mas fui chegar o que eu chamo de cuidado, né, em 2001, né, depois de uma internação, minha segunda internação, na terceira crise psicótica. E eu vou tentar fazer um paralelo entre essas coisas, né? E aí eu vou usar um pouco eu vou usar um ou dois filósofos de uma maneira criteriosa, né? Não que eu queira justificar o que eu penso, porque isso é um relato. Então, relato a gente não justifica, a gente simplesmente conta, né? Mas para dar uma certa... Os filósofos que eu uso para pensar a minha experiência com a vida, né? Os filósofos gregos, né? Teve uma escola de filósofos médicos no século III a.C. até o século III depois de Cristo, que são os céticos pirrônicos, que se referiam a Pirro, que é um criador da escola. A gente entende cético hoje como aquele que duvida de tudo, né? Mas não era assim, né? Pode falar. Não, O cético na Grécia, a palavra skeptikoi, significa os que analisam. E na época tinha várias filosofias diferentes que diziam como é a realidade, como é o mundo, né? E os céticos conheciam essas filosofias, analisavam essas filosofias e diziam o seguinte: eu não posso afirmar que esta filosofia é melhor do que aquela, né? Então, e também não posso provar que nem esta nem aquela é falsa, né? Então, o cético é aquele que se opõe a uma visão dogmática de mundo. E dogma, para os gregos, também não é o dogma de hoje, que a gente fala dogma da religião católica. Não, não. Dogmático era aquele que fazia vários argumentos para explicar o que é o mundo, só que tinha outros com outros argumentos que contrapunham. Tinha essa guerra das filosofias. Na medicina, tinha duas escolas, a dos empíricos e a dos acadêmicos, dos racionalistas contra os empiristas e vice-versa. Os racionalistas pensavam que poderiam conseguir conhecer as causas ocultas das doenças e, a partir daí, curar ou tratar. E os empiristas diziam que todo conhecimento vem da experiência, que não existem causas ocultas, né? E essa era uma discussão difícil. E essa linha de filósofos médicos, né, elaboram muito isso. Então, eles dizem o seguinte: eu conheço, e todo cético conhece todas as filosofias ou todas as ideias que ele trabalha, sem afirmar que esta ou aquela é a melhor, né? E quando tem opiniões diferentes e contrárias, ele suspende o juízo. Suspender o juízo não é uma atitude, assim, é você suspender o juízo intelectual, né? Porque eles são as pessoas que se preocupam com a vida prática, com a vida comum, como eles chamam. A preocupação dos filósofos céticos é com o que está na sua frente, né? E aí eu vou voltar agora para a questão que eu passei, né? Hoje existe, assim, tem pessoas que são defensoras ferrenhas de uma ideia ou de outra, de uma visão ou de outra. Na psiquiatria, na saúde mental, entre psiquiatria e terapia e tratamento psicossocial,
na medicina, entre medicina e enfermagem. Não sei, é assim, né? Essas pessoas não leram nem a terceira página do livro inteiro, né? Porque tem muito mais coisa. Quando você vai para a prática, a coisa é muito mais sofisticada, muito mais difícil, muito mais entrelaçada. Então, suspender o juízo é você conhece a visão de um, você conhece a visão de outro, e tem que ter mesmo, mas se preocupa com o que está na sua frente, com o que você está vivendo. Como médico, como enfermeiro, como atendente do hospital. Eu estava uma noite na lateral do hospital, chorando, né, com a minha situação, e sai a moça que faz a ficha de entrada no hospital e ficou conversando comigo, e me aliviou a alma de um jeito, cara, né, que é único. E eu encontrei com ela depois, eu abracei ela e tal. Eu falei, eu não sou muito bom em falar, você não tem nem noção do que você fez, né? Ela chama... Bom, deixa pra lá. E é isso, né? Então, assim, né? Tecnicamente, vocês vão ser muito bons em uma área da medicina. E vão ser mesmo, tá? E eu comprovo isso com os meus ex-alunos, né? Mas vocês estão dentro de um ambiente de medicina, né? E o cuidado está aí dentro, né? Bom, eu falei dessa experiência, né? E o motivo de eu estar aqui é a esquizofrenia, né? E eu vou fazer um paralelo entre essa experiência durante 7 meses com uma experiência aí de 18 anos, que é de 2001 para cá. Eu tenho esquizofrenia há 35 anos. Se eu for voltar lá no começo, acho que eu vou perder muito tempo, e eu foquei no cuidado, né? Na esquizofrenia, eu me encontrei com uma questão que acho que a Maria Bethânia coloca muito bem umas 3 versos que ela fala antes do começo de uma música, em 1973, né? Que é uma coisa assim: para onde vai minha vida e quem a leva? Que destino contínuo se passa em mim na treva? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia, né? Esta é a questão da esquizofrenia, né? Que parte de mim que eu desconheço é que me guia, né? Eu, muito sinceramente, eu tenho uma grande esperança que pessoas como Ari Gadelha, o Bruno Ortiz, o Rodrigo Bressan resolvam essa questão, que ela não precisa ser uma questão existencial para quem vive a esquizofrenia. E eles são neurocientistas, estão trabalhando com coisas de ponta em ciência, em neurociência, né? E é muito promissor, né? Mas, nos dias de hoje, essa questão está de pé para quem vive com a esquizofrenia. Para que vocês entendam, eu preciso falar um pouco o que é a esquizofrenia, né? A esquizofrenia é um transtorno mental que tem uma causa de uma alteração do funcionamento do cérebro, né? Vocês já ouviram falar de neurotransmissores, né? Um neurotransmissor está aumentado. Isso não é hipótese etiológica, é uma comprovação. Todos os medicamentos para esquizofrenia reduzem função da dopamina D2, né? A dopamina tem um papel de aumentar a saliência das coisas, né? Eu consigo reparar na blusa avermelhada da moça no fundo, no Edson olhando para o monitor, nela. Tudo isso é a dopamina funcionando. Quando a dopamina aumenta de função, você começa a dar importância para eventos que seriam corriqueiros, que você não daria importância. A coisa é muito mais sofisticada que isso, né? Tem outros neurotransmissores envolvidos. O Rodrigo Bressan defendeu um doutorado sobre o papel do sistema glutamatérgico, que é o maior sistema excitatório do cérebro. Então, assim, a coisa é muito mais sofisticada, mas vamos partir daí, com uma explicação possível para o 3º ano de medicina. Assim, o Rodrigo fala que não fala sobre glutamato nem na pós-graduação, porque os pós-graduandos não entendem o que ele vai falar, né? O negócio é complicado mesmo. Então, assim, você começa a dar importância para coisas que são corriqueiras. Isso gera um processo, né? E isso gera sintomas muito difíceis. Eu vou falar de maneira muito simples. Delírios e alucinações são sintomas positivos. Positivo não é porque é bom, é porque tem mais função do cérebro acontecendo. Que são os delírios, que são certezas que a pessoa tem, e não tem argumento que remova. Se tem dúvida sobre o que está acontecendo, não é delírio. Delírio é certeza, né? E alucinação, que são percepções dos sentidos, pode ser dos 5 sentidos. A mais comum é ouvir vozes sem ter um estímulo externo.
São percepções do sentido sem ter o estímulo externo, né? O Rodrigo conta que fez uma experiência lá em Londres e olhando as pessoas que ouviam vozes na máquina de neuroimagem, elas apertavam um botão na hora que ouviam vozes, né? E aí ele mostra para as pessoas que a área da audição dentro do cérebro está toda ela funcionando, né? Então não é um fenômeno, não é uma ilusão, existe o fenômeno biológico ali acontecendo, né? Sem o estímulo externo, né? E ele fala assim, as pessoas falam, vou falar para minha família, isso existe mesmo, acontece e tal. E acontece mesmo. Então, essa que é a questão. E do ponto de vista de quem está dentro do processo, imagine viver com essas coisas, né? E os delírios, que são certezas, um deles é ser delírio de grandeza, né? Achar que é uma pessoa muito especial, que tem uma função especial no mundo, e toda a realidade lhe comprova isso, né? E delírio de perseguição, achar que querem fazer mal a você, ou a sua família, ou a alguém querido, o que é muito assustador. E é o tempo inteiro, né? Uma experiência muito comum, achar que está sendo filmado, né? Eu achava que tinha câmeras no meu quarto me filmando. E não tinha onde pôr as câmeras, né? Mas era uma certeza, né? Tem uma amiga muito querida que conta que tomava banho de roupa, porque ela tinha vergonha de tomar banho sendo filmada, né? Então, essas são experiências muito difíceis, que colocam a vida... Você vive encapsulado dentro de um universo que é só seu, né? E é importante aí o outro do lado de fora te trazer para o mundo do lado de fora, né? Eu falei que ia fazer um paralelo entre a minha experiência dos 7 meses e a experiência com a esquizofrenia, né? Lá eu cheguei, fui diagnosticado com fibromatose, depois medicado e tal, que eu contei para vocês. É o primeiro acolhimento. Eu fiquei internado em 2001, na minha terceira crise, no CAISM, que é o Centro de Detenção Integrada da Saúde Mental aqui da Vila Mariana, que na época era gerida pela Santa Casa. Agora está sendo gerida pela Unifesp. Mas lá em 2001, eu fiquei internado, me deram a medicação, né? Não se sabia naquela época as curvas características das medicações. Talvez o Cristiano Noto dê aula para vocês, mostre isso. Vai dar amanhã. Então, ele vai mostrar uma curva característica dos antipsicóticos. Me deram uma dose de antipsicótico, que era a preconizada, a dose mínima, e eu travei, né? E fui para casa, eu não conseguia falar com os meus irmãos, fiquei na casa da minha irmã, não conseguia falar com a minha mãe. Uma coisa muito difícil, né? E aí me indicaram para terapia ocupacional, né? E aí eu cheguei na terapia ocupacional nessas condições, né? E a minha irmã ia comigo nas consultas e questionava o médico, né? Meu irmão não é desse jeito, né? E a médica falava, olha, isso é uma sequela da crise. E eu achei que meu cérebro estava estragado para sempre, ia ficar para sempre daquele jeito, né? Então, encontrei uma terapeuta ocupacional que conversava comigo, conversava com ela uma vez por semana, mas ela me ouvia, ela me acolhia. Eu passava pelo psiquiatra, por uma terapia de prevenção de recaídas em álcool e drogas, porque eu era alcoólatra, toda uma equipe me tratando, mas quem foi importante, lembrando assim, eu tenho que fazer um esforço para lembrar dos outros profissionais. E eu divido a minha vida em antes de conhecer a Alessandra e depois de conhecer a Alessandra, né? A Alessandra Marques, a terapeuta ocupacional, que foi aluna da Cissa, né? Uma querida nossa até hoje. E ela me ouvia, eu estava infantilizado, com uma pobreza de discurso enorme. Tinha perdido uma namorada, ficava o tempo todo falando dela, né? E ela me acolheu como pessoa. Ela não estava analisando o que eu estava dizendo, ela estava me acolhendo, né? 6 meses depois, mudaram minha medicação por conta de efeito colateral. Deixei uma medicação de primeira geração e passei por uma medicação de segunda geração e voltei a sentir as coisas. Sentia o dia bonito, o riso das pessoas, coisas que você só dá valor quando você perde, né? E eu aí fui... Dá licença. Vai lá. E eu aí fui melhorando e aí a TO veio conversar comigo, né, sobre
que eu queria fazer, né? Rever meu projeto terapêutico, né? O que você quer fazer? O que você quer fazer no futuro, né? Falei, bom, eu quero estudar, mas eu estudei física, e física eu sei que é difícil, então acho que eu vou estudar filosofia, né? É um leve engano, porque os dois são super difíceis, diferentes, difíceis, né? Aí eu me tratei e tal, né? O tratamento evoluiu, e no final do ano, começo de 2002, eu entrei no curso de filosofia da USP, foi muito legal e tal, e a história daí desenrola-se, né? Em 2001 também eu conheci a Cissa, né? No primeiro encontro conversando sobre esquizofrenia. Quem estava na plateia dando palestra do professor Itírio Shirakawa, né? Que também conheci naquele dia, e é meu médico há 10 anos, né? Eu costumo dizer que eu tive minha quinta crise em 2012, né? Fui tratado em casa, né? E quando eu estava muito chato em casa, a minha mãe pegava o telefone e fala com o doutor Itírio. Tá? Eu te disse, faça assim, faça assado, e eu fazia. É assim, isso parece bobo, né? Mas crise psicótica é hard, cara, é um negócio bem difícil. E eu descobri que a confiança no Dr. Itírio é maior do que as minhas certezas delirantes. Isso é um resultado de processo de cuidado de um grande mestre. Aliás, o apelido do Dr. Itírio aqui na escola é mestre, né? De um grande mestre por 10 anos é esse. Eu confio no que ele me fala e ele não fala coisas à toa, ele encaixa isso num relacionamento, né? Então isso é super legal. E aí, eu conheci a Cissa em 2001. 2001 é um ano muito especial. A moça de... Agora que eu reconheço, ela sentou lá no fundo. Quem está lá no fundo, que eu falei que é a moça de blusa vermelha, eu vou falar dela agora. Em 2001 também eu conheci a Cláudia Coriolano Cerqueira, que é a minha psicanalista até hoje, né? E assim, aí eu recebi cuidado ao longo desses anos de 3 tipos, né? Um foi a terapia psicanalítica, e aí vocês podem... vocês vão aprender psicanálise, lembrem disso, né? O próprio Freud separa no fim da vida, na sua última obra, Esboço de Psicanálise, o que é a teoria psicanalítica do que é a clínica psicanalítica, né? Então, eu digo, e eu escrevi isso num texto recente, né? A Cláudia é um guia da minha alma, né? Um guia, né? E isso é uma relação muito próxima e de uma grande intimidade que você vai além do clichê, uma mulher muito bonita e um cara doente e carente, né? Não é nada disso, gente. É vida mesmo, né? É lidar com a vida, né? E isso talvez eu tenha que dar uma reletiva para explicar o que é isso, o que é psicanálise na minha vida, na esquizofrenia. Não é uma questão de decorar ou saber uma fórmula, né? Eu conheço as transformatas de Lorentz lá da relatividade, né? Nada disso, gente, é vida, né? E 18 anos é um tempo de pensar. Nos 2 primeiros anos, fiquei falando da minha esquizofrenia. 2 anos. Mais ou menos o tempo da residência de vocês, para sair desse universo da doença. E ir achando outros lugares na vida, né? Para fora da doença. E tem todo um caminho, todo um percurso. Eu acho que o tratamento psicanalítico é uma oportunidade de nem a reflexão, de olhar para a questão existencial. Qual é o meu lugar no mundo, né? Os afetos que eu construo, as amizades. E os resultados, para mim, são muito nítidos. Minha vida é um jardim florido, cheio de grandes amigos, né? E aí eu falei para vocês que conheci a Cissa em 2001, a Cláudia. A Alessandra me deu alta em 2002, quando entrei na filosofia, e viramos amigos, somos amigos até hoje, né? Inclusive, estamos dividindo um consultório na Vila Mariana, na mesma rua do hospital que eu me tratei em 2001, né? Também em 2003 eu conheci o Rodrigo Bressan, um grande amigo até hoje. E o Rodrigo tem tudo que um grande amigo tem. É muito querido, muito fiel à amizade, muito chato, briguento, né? Mas eu tive discussões com o Rodrigo que me desestruturaram, assim, procurava a Cláudia, ficava 2, 3 semanas tentando olhar o que era aquilo. E no fim eu chegava à seguinte conclusão:
do ponto de vista dele, ele está certíssimo, cara. Eu preciso, não tem como, né? Não é que ele estava sendo malvado, nada disso, né? Então, isso cria uma confiança, que também é cuidado, foi um terceiro cuidado, né? Então, foi a psicanálise, a psiquiatria e os amigos verdadeiros, né? A Cissa, né? Em 2003, eu fui participar do grupo do SOS, que era o começo da Abre, e conheci as pessoas que estavam ali, né? E eu me achava diferente e tal. E a Cissa foi me ensinando a gostar das pessoas. Isso é uma outra forma de cuidar. É você gostar das outras pessoas porque elas são, né? Isso mudou minha maneira de estar no mundo, de pensar, de ver as coisas. E não é um processo assim, eu vou dar um curso sobre gostar das pessoas, né? No mínimo, assim, que nós ficamos juntos nesse programa, foram 7 anos. E eu acho que até hoje ela me ensina a gostar das pessoas. Eu sou meio um ogro intelectual, sabe? Um Shrek, né? E ela é uma bailarina, né? Então eu vou lá, ela sempre com aquele gentileza enorme, acerta as coisas. Eu recebo cuidado o tempo todo. Foi isso que, quando eu entrei no hospital, né, no começo do ano, assim, né? Antes de ir para o hospital, eu dei uma palestra na Unicamp, lá na abertura do departamento de psiquiatria, muito legal, fui aplaudido de pé. Eu falei, nossa, o melhor dos mundos, né? O melhor professora, vai embora, não. O melhor reconhecimento, né? Ela foi. O melhor reconhecimento, segundo Pierre Bourdieu, ela voltou. O barulho. O melhor reconhecimento, segundo Pierre Bourdieu, um sociólogo aí que estuda essas coisas, né? Não é onde você, né? Não é com os amigos, né? É com quem está do lado de fora, né? Ser aplaudido na Unicamp é reconhecimento mesmo, né? E convidado lá por 2 professores titulares e tal. E aí eu achava que minha vida cheguei onde eu queria, está tudo muito bonito, muito legal e tal, né? Vou continuar daqui para frente, cuido dessa coisinha aí da base do pé. E aconteceu tudo que eu contei para vocês, né? E aí, eu gostaria de fechar essa aula para a gente abrir para uma conversa, dizendo para vocês o seguinte. A esquizofrenia é uma doença biológica que afeta o funcionamento do cérebro e, portanto, o seu funcionamento cognitivo. Você pode perder a capacidade de julgar, a capacidade de realizar tarefas, você pode se desorganizar completamente. Tem tratamento para essas coisas. E é necessário que a pessoa tenha uma adesão aos tratamentos, medicamentoso principalmente. Tá? Conseguir que isso aconteça é um enorme desafio. Tá? É um enorme desafio. Eu fiquei 16 anos brigando com essa história. E tive crise depois. Eu fui ter consciência que eu precisava tomar o remédio na 4ª crise, né? Minha família, que me aturou, minha família é muito querida, né? Então, eu vou fechar essa fala, para a gente abrir uma conversa, eu vou fechar com... Depois eu mostro o vídeo para o Bruno, ele deve ter alguma coisa aí a fazer. Então, eu vinha com essa experiência e cheguei, como disse para vocês, aquela conclusão do lado na saída do hospital. Eu vou aceitar o que Deus colocar no meu caminho, né? Eu acho que eu mostrei um pouco de boa vontade com, vamos colocar entre aspas, o universo, né? E as coisas foram mudando de direção. Eu encontrei a professora Mônica. Eu falo para vocês, cheguei em casa e fiquei realmente em dúvida se essa mulher existe ou era um anjo mesmo. De verdade, gente. Vocês não têm noção do que eu estava vivendo. Isso foi melhorando, né? A Eliane Amadil é uma pessoa muito especial, né? Porque tem uma técnica, eu chamo ela de alquimista, né? Minha querida alquimista, né? Porque tem toda uma técnica para fazer curativos e materiais, assim, que eu falei, nossa, que coisa é essa, né? E um sorriso no rosto, essa coisa que foi para vocês, um acolhimento, né? Então, meus amigos, né, o Ari, Gadelha e o Rodrigo me acompanharam pelo processo inteiro. Todo esse período que eu passei pelo hospital, eu pegava o celular pelo WhatsApp e conversava com a Cláudia, né? Todo um cuidado. E assim, eram 10 da noite, 11 da noite. A hora que eu ligasse, eu estava ali, ela atendia e conversava comigo,
né? A enfermeira da sala de medicamentos e a médica da clínica geral que me acolheram de fato com a ferida. E essa história que eu falei para vocês, né? Ser reconhecido, tá tudo bem, a Unicamp é uma universidadezinha aqui do interior, né? Como nós somos aqui de São Paulo, não é nenhuma Harvard, né? Mas, Paulo Del Galarrondo, grande especialista em psicopatologia, o Cláudio Banzato, um grande especialista em esquizofrenia, me convidam e a plateia me aplaude de pé pelas coisas que eu acredito, que eu disse. Eu falei, nossa, isso é o máximo da minha... Eu estou no topo, né? Daí eu não vou mais para lugar nenhum. E fui, né? Fui para um lugar muito pior. Essas coisas que a vida coloca no caminho da gente. E eu resolvi dar essa aula sobre cuidado. Eu sou um amante da filosofia, o que é meio pleonasmo, né? Filosofia é as pessoas que amam a sabedoria. E eu conheço toda a história da religião católica, né? Concílio de Nicéia, Cruzados, Reforma, Contra-Reforma, e por aí afora. Tudo coisas que eu li e estudei. Tem uma crítica bem elaborada sobre isso. Mas, quando, numa certa altura, eu aceitei Deus, né? E posso dizer para vocês, minha visão de Deus é bem sofisticada. Não tem nada a ver com intelectualidade, porque o intelectualismo tinha tudo, né? Deus é uma presença, né? E espero que vocês encontrem essa presença. E era uma presença que eu sabia que ia me levar daquele jeito, né? Depois que eu tive o meu pé recuperado, e é muito legal hoje estar aqui de pé, conversando com vocês de sapato, e a pessoa que fez isso estava aqui, há 2 horas atrás, fazendo um curativo desse pé para colocar, e avaliando se dava para vir de sapato ou não, né? Eu descobri Cristo, né? E Cristo não é o Cristo lá da Bíblia, da história da Igreja Católica. Cristo é um nome grego para o vocábulo hebraico Messias, que quer dizer Salvador, né? E eu passo a acreditar em um Cristo, tem alguém que nos salva. Esse alguém não é antropomórfico, não tem forma de... né? Então, essa é a minha visão, que é um pouco mais sofisticada. Se você achar que Cristo é Jesus que foi pregado na cruz, maravilha. E o que está na Bíblia é muito bonito mesmo, tem que seguir. Tem alguém que nos salva, existe um Cristo. E uma questão de ética, que eu gosto de ética há muitos anos, né? A questão ética para mim é: eu tenho que seguir Cristo e ajudar as pessoas a viverem melhor, né? É uma escolha pessoal, muito pessoal. Essa é uma aula muito subjetiva, né? E ela serve para 2 coisas. Uma, para mostrar para vocês que pessoa com esquizofrenia não é um louco desvairado que não fala coisa com coisa. Estava falando de você, Ari. Você é meu amigo Ari Gadelha, professor, né? Sabe, a pessoa com esquizofrenia não é... né? E a esquizofrenia não é uma doença crônica, incapacitante, degenerativa. Tudo pode ser degenerativo se não for cuidado, mas se for cuidado, e eu tenho a sorte, né, a sorte mesmo de ter todos os cuidados na minha vida, a esquizofrenia é uma doença que, como a ferida do pé diabético, não é uma condenação de amputação, né? Não é uma condenação de morte. Então, assim, vocês têm diante de vocês aí um cenário, eu estou dizendo para vocês que é uma aula de combate, sim, de combate ao estigma, porque vocês estão falando com uma pessoa que tem esquizofrenia. Eu tenho essa experiência desde 2005 com o Rodrigo Bressan, de dar aula aqui para medicina. Eu vou abrir para uma conversa e vocês podem perguntar o que vier à cabeça, né? Desde quando eu perdi a virgindade até né, teoria quântica de campos, né? Vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Mas assim, eu gostaria agora de abrir para uma conversa com vocês, né? E antes eu vou deixar um agradecimento. Eu só vou deixar um agradecimento especial para o Ari Gadelha, que é um amigo. Eu conheci o Ari Gadelha quando ele era residente. Ele é um dos principais professores da psiquiatria.
O Ari é um amigo que eu sei que eu posso confiar a minha vida, de verdade, de fato. Né? Essas são coisas que são presentes que a vida nos dá, muito raros. Né? Eu acho que isso que dá o sentido para a profissão de vocês, de aliviar o sofrimento humano. Né? Está aqui a professora Mônica Gamba, que eu ainda tenho uma certa dúvida como é a questão delirante, né? Se ela é de verdade ou não, né? Mas tudo bem, ela está lá. E a Lucy, né? A nossa menina do dedo verde. Né? A gente tem os nós em pingo d'água, assim, a Lucy desfaz os nós, faz brotar um ramo verde. Né? Então, é isso, gente. Minha aula é uma aula sobre agradecimento e cuidado. Muito obrigado. E agora, vamos lá, vamos conversar, né? Jorge, posso só fazer uma pergunta, fazer uma rapidinho? Pois não. Eu gostaria que os alunos terceiros, vocês vão ter a aula com o professor Jorge depois, né? Que é de situações legais. Então, vocês precisam ficar atento o seguinte. Então, só aparece esquizofrenia na mídia quando alguém mata alguém. Então, cria aquele impacto, esquizofrenia é isso. Não é. Tá? É super importante. Tá? Eu acho que eu quero só isso que eu quero fazer. Então, a gente tem que ver o lado positivo, que é uma que não é isso que, é como a Thaís falou, né? Não se dá espaço para se falar o outro lado. Tá? Então, os pacientes esquizofrênicos, eles têm superação, tem muitos casos. Então, que vocês não deixem se levar pela mídia, né? O cara matou o pai, porque eu não é bem assim. Não é isso? Coitado.